Ok, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Queria dizer que todas estão muito bem-vindas a falar o momento que quiser me interromper, perguntar, mas eu queria que deixasse, por enquanto, o áudio no mudo. Se acontece de ter barulhos no ambiente, aí vai cortando o que eu estou falando, apenas por isso. Mas quando quiserem falar, só tira do mudo e fala, tá bom? Queria dar boa noite de novo a todas, né? Estou muito feliz com o grupo. Aqui tem gente do meu núcleo pessoal, tem psicóloga querendo conhecer meu trabalho, tem paciente, tem ex-paciente, enfim, é um grupo muito especial. Tem gente que está conhecendo o meu trabalho pela primeira vez, né? Enfim, quer realmente conhecer essa área do comportamento alimentar como paciente e não conhece o meu trabalho, entrou no grupo. Então, é um grupo bem heterogêneo, espero que cada uma consiga com quem entrou, né, com a finalidade que entrou, consiga cumprir aí alguma coisa. Estou aqui à disposição de todas. E hoje a gente queria falar um pouco sobre uma técnica que chamada Comer com Atenção Plena, que eu acredito que alguns de vocês já conheçam, né, que a minha paciente conhece. E aí alguns de vocês me estudam, que leem sobre o assunto, talvez já tenham ouvido falar, mas eu queria começar trabalhando com ela hoje, porque eu acho que ela é o pontapé inicial de qualquer comportamento alimentar, né? Entrando aqui só um minutinho. Então, eu queria explicar um pouquinho, né, como é que, porquê da teoria do comer com atenção plena, para que vocês entendam a importância, né, de fazer esse movimento, e depois a gente vai fazer aqui a vivência. Vamos fazer a vivência, tá? Então, a primeira coisa que eu queria trazer com vocês é a reflexão um pouquinho. Eu quero que vocês pensem agora, por exemplo, no peso do quadril de vocês contra o assento. Queria que vocês pensassem agora, por exemplo, o pé encostando no chão, a roupa encostando na pele, né? Então, são várias sensações que a gente está tendo no momento que a gente não está interpretando. Então, a gente tem muitas sensações ocorrendo e para o nosso cérebro não tem importância, né? Não tem importância agora, nesse momento, o peso do teu quadril contra o assento. Por quê? Porque o importante agora é o encontro. Então, ele tem atenção seletiva, tá? Então, a gente tem que entender que nosso cérebro não é multitarefas, como a gente acha que é, né? Principalmente as mulheres. Deixa eu só colocar no mudo aqui. Quem for entrando, eu tô colocando no mudo, tá? Mas fique à vontade para falar a hora que quiser, só me chamar. Para não ficar interrompendo o meu áudio. Mas vamos lá. Então, a gente que é mulher, a gente tem muito essa tendência a achar que faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Meio cultural e social esse aspecto. E aí, na verdade, não é tão assim. A gente faz uma coisa por vez, né? Com concentração e atenção. Então, como eu falei, tem várias sensações ocorrendo com a gente não está interpretando. O problema é quando a gente faz isso e está comendo, né? Então, às vezes a gente come, é muito comum a gente comer assistindo televisão, a gente comer deitada no sofá, na cama, dirigindo, comer, fazendo outra atividade que não comendo. Então, o meu chamado aqui é para a gente entender que a gente precisa sim estar comendo, estar concentrada na alimentação, entendendo a importância do momento, entendendo que a alimentação requer essa atenção, tá? Então, o primeiro comportamento que a gente vai tentar fazer, questão comportamental mesmo, é sentar-se à mesa. Tá? Então, o comportamento de comer no carro, ou comer no quarto, ou comer na sala, que é muito comum, a gente precisa começar a mudar. Então, sentar-se à mesa, sentar-se a família junto, ou se você mora sozinha junto, ou comer sozinha, mas que seja sentada, esse hábito de ter a mesa para você comer, tá? Facilita bastante esse processo.
tá? Então, uma vez você está sentada à mesa, é importante você tentar comer devagar, tá? Então, comendo devagar, qual a importância de comer devagar? A gente tem um certo atraso, digamos assim, entre o que a gente come e como o nosso corpo interpreta o que a gente comeu. O nosso nível de saciedade, digamos assim, tá? Então, quando a gente está comendo, é como se o nosso corpo e o nosso cérebro ele fosse mais lento para interpretar essa saciedade. Então, se a gente come rápido, a gente não dá tempo para o nosso corpo dizer o quanto a gente está saciada. E a gente come muito mais pelo olho ou pelo hábito do que realmente pela interpretação corporal que a gente está tendo daquela alimentação. Então, é muito importante que ela seja devagar, tá? E aí a gente vai entrar num aspecto extremamente importante que ela precisa ser consciente. Eu preciso estar eu preciso estar consciente daquele alimento, eu preciso estar em contato com ele, eu preciso estar prestando atenção na minha alimentação, né? Então, se essa alimentação ela não é consciente, é como quase que para o cérebro você não comeu. Então, é muito comum a gente comer, assim, terminar de comer, querer comer outra coisa, querer buscar outra coisa, querer... Isso, quando você faz um hábito de comer com atenção plena, isso tende a diminuir bastante, porque você está mandando a mensagem para o cérebro que você está comendo, né? A gente precisa estar consciente. Aqui, o meu chamado também é a reflexão de a gente pensar o seguinte, se a gente come boa parte das vezes por prazer, por que eu não estou prestando atenção ao que eu estou comendo? Né? Então, se eu estou comendo por prazer, por que eu estou fazendo outra coisa enquanto eu estou comendo? Não faz muito sentido, a gente chama um pouco para incoerência mesmo, né? Eu fiz peguei uma barra de chocolate e fui para frente do filme comer. Então, se você quis comer um chocolate, por que não se concentrar nesse chocolate? Porque está fazendo outra ação, se você decidiu comer aquele alimento por prazer, né? Então, a gente precisa ser coerente nessa ação, né? E aí, um aspecto muito importante também desse comer com atenção plena é como a gente faz essas refeições, né? Se são ambientes agradáveis, se são ambientes relaxados, ou se são ambientes de discussão, de muita agitação, de muita reclamação, isso tudo também conta nessa alimentação, nessa alimentação ela ser prazerosa, né? Eu vou tentar trabalhar nesse grupo, na verdade, o resgate ao prazer a comer, né? A gente tende muito a querer ou emagrecer ou mudar a alimentação por meio de um esforço, né? Por meio de força de vontade. E, na verdade, a gente é programado instintivamente para gostar de comer. Então, não tem nada de errado nisso, não tem nada de absurdo nisso. Na verdade, a gente, às vezes, lutando contra isso é que a gente se perde e acaba comendo mais. Vou explicar com bem mais calma os próximos encontros, né, os próximos textos, essa questão de como é diferente querer e gostar do alimento. São duas áreas do cérebro diferentes. Então, a gente vai tentar fazer realmente essa sensação de gostar, de reflexão, de contato com o alimento, né? E é isso que a gente se desconecta ao longo da vida, né? Fazendo as dietas, fazendo as coisas que a gente tenta fazer, a gente acaba se desconectando bastante disso. Então, comer com atenção plena, ela pode soar até um pouco simples e fácil, mas na verdade é meio complicado, né? Toda mudança de hábito requer um certo estranhamento no começo. Então, comer com atenção plena, passar a comer devagar e prestando atenção no alimento, não é tão simples assim muitas vezes, né? Então, eu vou passar aqui algumas dicas, né, para vocês tentarem fazer em relação a isso. Então, uma dica é a gente estar, por exemplo, com o celular com alarme te avisando, porque às vezes a gente até começa comendo devagar, mas no meio da refeição é normal esquecer e voltar a comer rápido. Então, coloca ali o celular para alarmar de vez em quando. Agora, só para olhar o alarme, tá, gente? Não é para ficar mexendo no celular, não. Acho que hoje em dia o grande vilão do comer com atenção plena é o celular, né? A gente vê muito as pessoas fazendo a refeição e mexendo no celular, o que não é tão adequado assim, né? A gente já acabou de ver que a gente só presta atenção a uma coisa. Então, se eu estou comendo, eu estou mexendo no celular, eu não estou comendo, né? A gente está conectada com o nosso corpo, prestando atenção
ao nosso estômago, às nossas sensações, o que é que a gente está sentindo, o que é que a gente está pensando, né, naquele momento da refeição. Então, se conectar, voltar para si própria, né? Às vezes tomar goles d'água, né? Poucos goles d'água, né? Apenas para fazer essa refeição ficar um pouco mais lenta, um pouco mais concentrada, né? Para algumas pessoas funciona colocar um objeto bem diferente na frente, alguma coisa colorida, algum vaso, alguma coisa nesse sentido, para estar lembrando. Pode ser também amarrar uma fitinha no dedo, no dedo que você está usando o garfo, né, para estar te lembrando, porque é normal esquecer no meio do processo, tá? Agora, a que eu considero a mais eficaz, e aqui eu não tenho nenhuma pesquisa, não tenho nada nesse sentido, tá? Então, tudo que eu vou tentar trabalhar com vocês, nada sou eu que estou criando, né? Tudo eu tiro de livros acadêmicos, de pesquisas, enfim, tal. Algumas coisas que for da minha experiência clínica, eu deixo bem claro como é essa agora, tá? Então, para mim, a técnica que mais ajuda é parar os talheres. Então, você coloca o alimento na boca e solta o talher, tá? Então, a gente tem o costume de, quando tá comendo, não soltar. Então, olha só, se eu tô com o alimento na boca e estou já fazendo a próxima garfada, eu já não tô mais me concentrando aqui, eu já tô com o meu pensamento aqui. Eu não tô mais saboreando o alimento. Então, é muito importante que, se eu tenho alimento na boca, eu solto o garfo. Você vai ver que a alimentação ela vai ficar muito mais lenta e muito mais saborosa, você vai prestar muito mais atenção, tá? Então, para mim, essa é a técnica, a dica de ouro aqui desse comer com atenção plena, tá? E aí, uma coisa é eu falar, outra coisa é a gente vivenciar. Eu queria chamar vocês para fazer a vivência aqui. Queria saber se vocês trouxeram os alimentos, todo mundo trouxe? Alguma fruta, algum chocolate? A Rosana não trouxe, tá indo pegar, né? A Jaqueline trouxe, a Elizabeth também não trouxe. Vamos todo mundo com algum alimento, Débora com a maçã. Perfeito, vamos. Priscila já tinha me falado que ia ser um wafer, né, Pri? Quem mais? Tarsila tem uma xará aqui, eu fiquei tão feliz com isso, tá? Meu nome é tão anormal. Tarsila, você trouxe o quê? Cadê? Ela sumiu. Você tá no mudo, tá? Ou só mostra ou abre o teu áudio. Uma maçã também, não é isso? Ótimo, ótimo. A Carol? Elizabeth trouxe chocolate. Carol trouxe uma torta, é isso? Carol. Banana, Paula. Ótimo, Carol. Eu trouxe a fruta da estação aqui do Rio Grande do Sul, que é a bergamota. Ótimo. Frutas da extração geralmente estão mais adocicadas, são mais gostosas, né? Então fez muito bem. A Elisana trouxe o quê? Ameixas? Ameixas? Ótimo, ótimo. Tem uns vídeos desligados, mas espero que tenham trazido os alimentos também. Tá todo mundo com os alimentos a postos. Eu vou fazer a técnica, tá? Antes de começar a técnica, que a minha paciente já sabe disso, eu gosto de fazer um relaxamento, tá? Porque eu tô falando e vocês estão concentradas no externo, né? Eu queria que vocês voltassem bem para a conexão com o corpo mesmo. Então, para isso, eu gosto de fazer um relaxamento inicial, né? Uma conexão com o corpo. E aí eu vou guiando e vocês vão seguindo o meu passo, tá? Eu vou falando, vocês vão relaxando, vão fazendo, visualizando o que eu estou trazendo. E aí a gente vai entrar na parte alimentar, tudo bem? Então, eu queria que vocês fechassem os olhos, ficassem bem concentrados em vocês mesmos. Tentassem sentir um pouco os pés de vocês. Tenta relaxar um pouco os pés. Tenta relaxar um pouco a turrilha. Solta os joelhos, quadril. Sente bem um quadril contra o assento. Imagina os órgãos internos funcionando em harmonia. Tenta entrar em contato com o estômago agora.
Qual a mensagem que ele está passando? Ele está com fome? Está saciado? Está passando uma mensagem de dor, de queimação? Abre bem o tórax, respira fundo. Relaxa os ombros, cotovelos, mãos. Vê se tem algum ponto de tensão no corpo. E manda o comando de relaxamento. Tenta sentir bem a boca, se está seca, se tem salivação. Tenta sentir bem a temperatura do ambiente, se tem algum barulho. Respira fundo e suave. Agora eu quero que cada uma volte para o alimento, abra os olhos, olhe o alimento que vocês escolheram, mas não comam ainda, só olhem. E aí quem trouxe alguma coisa que seja embalada, começa a desembalar. Mas tentando escutar o barulho disso, né? E se precisar descascar o que vocês trouxeram, vai descascando, no caso da banana, por exemplo. Mas vai tentando escutar o barulho, olhando para esse alimento, né? Aí todo mundo pode fazer. Olha para esse alimento como se fosse a primeira vez na vida que você olha esse alimento. Como se você nunca tivesse visto esse alimento na vida. Primeira vez. Qual a impressão que ele passa, né? E aí eu quero que vocês coloquem bem perto do nariz e tentem sentir o aroma. E aí tentem imaginar o sabor se vocês não soubessem qual é o sabor, né? Primeira vez que está comendo, já vai tentando identificar o aroma. Algumas de vocês já devem ter salivado só com aroma. Tá? Então a gente chama isso de digestão cefálica, a digestão que vem antes de o alimento estar em contato com o estômago. Essa digestão, ela já está produzindo ácido no teu estômago, já está mandando mensagens para o teu intestino, então ela já está preparando o teu corpo para receber o alimento, tá? Então, sente bem esse aroma. E aí, pega um pedaço desse alimento, ou quem está com um pedaço do alimento dá uma mordida, mas um pedaço de uma mordida e deixa na língua. Não mastiga, não morde, apenas deixa pausado em cima da língua. Tenta sentir a textura desse alimento. Alguns alimentos vão ter uma textura mais crespa, né? A ameixa, né? Enfim, alguns alimentos assim, outros não. Tenta ver se já consegue sentir o sabor do alimento só deixando ele parado na boca. O que é que vem? E aí, tenta identificar o açúcar. No caso, quem trouxe algum alimento industrializado, o waffle, o chocolate, tenta identificar também a gordura do alimento, ver se tem. Vai tentando ver. Quem tem a fruta, se tem alguma acidez. Algumas frutas têm um pouquinho de acidez também. A Jaqueline já tá mordendo, era para morder ainda. Mas vamos lá, vamos lá. Agora eu quero que todo mundo dê uma dentada nesse alimento. A Jaqueline tem acidez, né? A laranja. Dê uma dentada nesse alimento e sinta a textura mudando. Vai tentando, provavelmente nessa primeira mordida dá uma explosão de sabor mais, né, do que só parada na língua. Então, vai sentindo esse alimento. Vai sentindo a textura mudando, vai tentando identificar, de vez em quando dá uma liberada de açúcar, às vezes dá uma liberada de acidez, a textura vai mudando. Quem pegou a fruta, às vezes tem a casca, às vezes tem a polpa, às vezes, enfim. Às vezes a fruta ela é mais complexa nesse sentido de sabores mesmo. Então, vai tentando identificar esse sabor. Quando você sentir a vontade, engole esse alimento, mas sente ele passando pela garganta. Tá? E aí, depois de engolir o alimento, você vê que ainda tem sabor na boca.
A gente chama isso de gosto residual, tá? Então, às vezes ele é agradável, às vezes não é, mas prestar atenção a ele, porque muitas vezes a gente está comendo um alimento por prazer e ainda tá um sabor super bom na boca, a gente tá colocando mais alimento ou tá colocando água, ele não tá saboreando o alimento direito, né? Então, sentir todos esses sabores, né? Qual que é essa técnica eu quero demonstrar? Que às vezes a gente quer comer um alimento, ou a gente come, e com um pedaço muito pequeno a gente consegue uma grande satisfação. A gente não precisa pegar uma grande porção. A gente confunde muito vontade com quantidade, né? Na verdade, a vontade a gente mata com atenção e não com quantidade necessariamente. Então, quando a gente come dessa forma, a gente tende a comer muito menos. E não é porque você está brigando com a dieta nem com o teu cérebro. O teu cérebro vai dizer, beleza, recebi comida, obrigada, enjoei. Então você para antes, mas não por uma decisão externa, mas teu próprio corpo avisa, tá bom, já deu. Então, com muito pouco alimento, né, o necessário para o teu corpo, você consegue se satisfazer, né, em termos de saciedade, porque está comendo devagar, e satisfação, né? Quanto mais você come assim, a tendência a ter vontades diminui, porque você está dando a satisfação que o cérebro quer. Ele vai querer, tá? Isso aí não tem nada patológico nisso. A gente tem vontades, a gente tenta lutar, mas não é o caminho mais adequado. O adequado é a gente comer dentro dessa vontade, comer dessa forma, enfim. Mas a gente vai falar de outros aspectos ainda no grupo bem importante. Alguém gostaria de compartilhar como foi comer um pedaço da fruta ou do alimento assim? Carol, pode desativar. Vocês conseguem me ouvir aqui? Eu tenho que botar o microfone. Eu consigo. Tá. Aqui, no caso, eu peguei uma torta de chocolate, que eu comprei no delivery aí. O que eu achei é que antes de terminar eu já queria comer mais. Não sei se é porque é o chocolate. Tá. Eu já tô aqui, já estou salivando, já Quer quero comer mais? aqui. Que, tipo, eu não sei se é mais difícil. Tá, eu vou explicar isso agora, tá? Mais alguma coisa que você queria falar? Não, só isso mesmo. Não? Tô aqui Tá, só então querendo comer a torta inteira. queria comer a torta inteira. Então vamos lá. Eu te coloquei no. Eu... Ui. Priscila quer falar alguma coisa antes. Pode tira do mudo, Pri. Ah, tirei. Eu queria falar, porque, assim, uma das coisas que eu mais gosto é essa wafer, assim, de chocolate, né? Só que a gente come assim, tipo, você falou, um atrás do outro, um atrás do outro. E agora, pela primeira vez que eu fiquei com muito tempo lá na boca, no final ela fica com gosto muito ruim mesmo. Muito ruim. Um gosto assim, engordurado, né? Exatamente, que eu não senti antes. E aí, quando você foi, agora espere bastante. Aí começou a ficar meio ruim, assim. Exatamente. Então, às vezes tem disso. A gente come o alimento por querer o alimento, tá? Não necessariamente por gostar. E eu vou explicar agora e vai bater com o que a Carol está dizendo, tá? Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente come, a gente libera dopamina, tá? No sistema de recompensa do cérebro. Entre outras áreas do cérebro que são ativadas. Mas o que faz a gente querer esse alimento é o sistema dopaminérgico. Então, eu como, eu libero dopamina. A gente foi programado para gostar de comer, não tem nada de errado nisso. Então, eu tô comendo, meu cérebro tá, que maravilhoso, que maravilhoso. Tudo bem. Quando eu como um alimento natural, ele libera uma dopamina, beleza, tá? Então, eu tô comendo um alimento, ele tá liberando. Agora, na natureza, a gente tem alimentos açucarados ou gordurosos. E eles liberam certa quantidade de dopamina. O que é que a indústria viu? Que misturando esses dois, não dá uma dopamina, dá um boom de dopamina. Então, a gente faz assim, nosso cérebro faz... Né? Então, uma coisa nesse sentido. Então, a gente fica querendo muito o alimento pela dopamina, não necessariamente pelo sabor. Então, quando a Carol fala assim, eu comi e eu não consegui parar de comer, esse é o teu sistema dopaminérgico. Às vezes isso pode vir de tanto uma restrição alimentar,
que às vezes a pessoa ela se priva tanto que quando ela come, o cérebro ele meio que desconta, digamos assim, agora você comeu, então você vai comer mais, né? Isso é uma defesa, na verdade, que nosso cérebro tem ao longo dos milhares de anos, porque ele se programou para quando a gente passar por escassez, ele querer, quando a gente encontrar comida, comer, 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 porque a gente foi programada para lidar com a escassez, não com o excesso de alimentos. A gente tem excesso de alimentos há pouquíssimas décadas, né? E ainda é um parte da população. Então, nosso cérebro, peraí, já que eu abro para você, nosso cérebro ele foi programado muito mais para lidar com a escassez do que com o excesso, né? Então, ele dá essa vontade. E aí os alimentos industrializados têm um pouco disso. Às vezes a gente fica com vontade de comer, tem a sensação, a lembrança de que gosta daquele alimento, mas quando entra em contato com o gosto mesmo, a gente vê que não é tão bom assim. Então, como Priscila falou, né? Então, às vezes ela pode ter a lembrança desse gostoso, né? Mas quando você entra em contato mesmo com o sabor e entra em contato com esses alimentos, eles não são tão saborosos assim. Então, por isso que capricham tanto na embalagem, por isso que associam a palhaços, para as crianças já irem se viciando mesmo, tá? Então, por isso que tem toda essa, para a gente achar que aquilo é bom, para a gente o sistema dopaminérgico ele também entra com a tolerância, né? Então a gente fica querendo cada vez mais açúcar e mais gordura para sentir aquele prazer que senti inicialmente. Então, tem toda essa questão, né? Que a Carol falou, que a Priscila falou, tem a mesma lógica ali que é do sistema dopaminérgico. Então a gente precisa tá dando essa mensagem para o cérebro de que está comendo, que está tranquilo, que está tendo sabor, tá? Eu vou abrir aqui a Carol e Priscila, algum comentário ou dúvida antes de eu abrir para a Jaqueline? Eu recebi uma mensagem do grupo que tem uma pessoa esperando ser aceita. Vê se tem aí. Tá, a Carol. Tá. O Zoom, ele tá dizendo que tem 10 minutos a mais, mas se a gente cair, a gente volta, tá? Aí eu volto com um novo link, não tem problema. Jaqueline, Queria você fazer uma consideração também depois, tá? Tá, depois da Jaqueline e a Paula. Uhum. Estão me escutando? Sim. A minha dúvida, Tarsila, sobre isso que tu colocaste agora, né, dessa relação, às vezes, quando a gente fica muito tempo sem comer um alimento, enfim, que o cérebro, ele capta essa mensagem, digamos, como algo prazeroso, né? Mas quando a gente, por exemplo, que eu acho que eu tenho muita dificuldade, mas de ficar sem o doce todo dia, né? Aquela questão assim, que precisa ter aquele doce após o almoço, que precisa comer aquele doce durante o dia. Mas, na verdade, não é uma falta, né? Que o cérebro está tendo, mas sim, será que a gente poderia considerar como um vício isso? O vício do doce, o vício de ter aquele sabor todos os dias? Tá, vamos lá. Essa questão do vício no alimento, ela é bem polêmica na literatura, assim, é bem polêmica. Tem gente que fala de jeito nenhum, ninguém se vicia em alimentos. E eu tenho um livro de 500 páginas só explicando como é que a gente se vicia em alimentos. Então, assim, a literatura, ela é vai de um ponto a outro, né? Mas, enfim, se depois quiser, teoricamente, eu posso dissertar melhor lá no grupo, com mais calma, mas eu posso também passar o tempo aqui falando sobre isso. Mas essa questão, às vezes, do doce todo dia, muitas vezes entra como hábito. Às vezes a pessoa ela nem tá com vontade realmente de comer o doce, ela apenas já tem um hábito e faz de forma repetitiva, tá? Ou às vezes ela tem essa vontade mesmo, tá? E aí o que a gente vê? Que quando a gente dá a opção para o cérebro, para a pessoa, de dizer assim, eu estou com vontade, eu realmente quero, às vezes ela quer, às vezes não. Agora, quando ela se obriga a não poder, porque não pode, e ela acaba dizendo, não, eu gosto de comer assim, ela vai no impulso e ela sempre vai comer. Ou ela instala o hábito mesmo, sem nem perceber, ela vai lá e come. Então, uma coisa é a gente trabalhar com o impulso, outra coisa é a gente trabalhar com a reflexão. São duas coisas diferentes, né? Então, são essas duas áreas do cérebro bem diferentes. Então, não necessariamente você teria vontade todo dia de comer esse doce, mas por hábito, por impulso, você come. Mas você para pensar, muitas vezes você não quer. Às vezes o gosto residual do almoço é muito gostoso, se você parar para pensar, mas as pessoas não param muito para pensar, já vão com o doce, né? Ou tem gente, como eu já ouvi, que assim, eu percebi que eu comi o doce não porque eu gostava do doce, mas porque eu não gostava daquele gosto residual do almoço. Então, eu aprendi só com isso, escovar os dentes.
Porque, na verdade, eu não queria comer o doce, mas eu não sabia. Enfim, então é muito importante ver cada caso. Eu acho que a resposta aqui requer, assim, bem cada caso, mas eu acho que vai muito do sair do impulso nesse caso, né? De realmente se perguntar se quer comer esse doce ou não, né? Tudo bem? Alguma dúvida mais nesse sentido? Não, eu acho que é isso, assim, e fica uma questão bem como se fosse uma abstinência, né? E sempre depois daquele horário habitual que a gente costuma comer o doce, se você não comer, parece que ele traz uma falta durante o dia, assim, né? Ah, E eu tá. escuto muitas pessoas, às vezes, falarem isso também, relativo ao doce, né? Que se Tá, não tá, comerem, de repente, em determinado horário, é como se aquilo estivesse fazendo uma falta na tua rotina, né? Mas tá, acho tá. que é isso bem como tu traz. Tá. Às vezes pode ser também a questão da fome emocional, que é o tema que eu vou falar amanhã no grupo, né? Que é também a complementar a fala que eu ia falando com a Carol, que às vezes essa vontade de comer e não parar pode ser também ou a recompensa, né? Você está no nível de estresse, você está no nível de ansiedade e teu corpo quer conforto, teu cérebro quer conforto. E a forma que a gente sabe mais fácil, digamos assim, mais instintiva desde nenenzinha, é por meio da comida. Mas na verdade você não quer comida, você quer conforto. Só que a hora que você dá essa dopamina para o teu cérebro e fala, opa, é aqui que eu vou conseguir meu conforto. Às vezes você está estressada, você não está com fome nem com vontade de comer. Então, por isso que no momento de estresse é um dos fatores, né? Essa engorda, né? Momentos como esse de pandemia, essa engorda. Então, é a fome emocional, que é o que eu vou detalhar melhor amanhã no texto, né? Mas alguém que gostaria de compartilhar de como foi o alimento na boca, de como foi a experiência? Ah, Paula, Paula, desculpa, pode falar. Então, Tarsila, a minha dificuldade, na verdade, tem sido muito, quando você começou a dar essa explicação para a gente poder experimentar o alimento, a minha dificuldade já foi assim, quando você falou assim, começa a tentar dissolver ele, eu já tava, tipo assim, já tinha mordido, já tinha engolido, já tinha descido o negócio todo. Eu falei, Uhum. gente do céu, todo mundo tá no processo direitinho, já engoli, já nem senti gosto de nada. Então, assim, a minha dificuldade está sendo realmente em conseguir comer com tranquilidade e apreciar o gosto das coisas. Porque eu realmente tô comendo muito por impulsão. Não sei apreciar o gosto do alimento. E quando estava fazendo aquele processo que eu nunca tinha feito, de pegar o alimento, sentir, mastigar e deixar ele Uhum. solver naturalmente, eu nunca tinha feito essa experiência. Nunca tinha feito. E realmente, não. Então, Ótimo. a Então minha é isso dificuldade mesmo. realmente tem sido nisso. É hábito, né? Como você falou, nunca tinha feito. Então é difícil mesmo. Como eu falei, parece simples, mas para algumas pessoas não vai ser. Mas é preciso trabalhar esse hábito, né? E a gente precisa entender uma coisa, olha só. O gosto tá 100% até aqui. Passou daqui, a gente não tem mais gosto. Então, para que a gente tá comendo com prazer se o gosto tá todo aqui? Tá só engolindo, Uhum. engolindo, 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 né? Então, a gente vai aumentar esse prazer em comer. Então, tentar comer devagar, né, Paula? Talvez no começo você vai ver que vai ser difícil, vai ter hora que você vai esquecer de tentar comer devagar, porque é hábito. Hábito, todos Uhum. os hábitos requerem tempo, recaída, e você tenta, mas você vai vendo que aos poucos vai ficando mais fácil. Até isso ser a sua forma natural de agir, demanda tempo, tá? Mas é extremamente possível. Tudo bem? Ah, Não tem nada tudo de bem. impossível, por mais que seja difícil. Rosana? Tá certo. Eu quero dividir também. Então, é que eu já sou paciente da Tarsila tem um tempinho já, e eu já tinha feito esse exercício. E depois que eu fiz com ela, eu experimentei várias coisas que eu como no meu dia a dia, coisas que eu achava que eu amava e realmente não gostava tanto assim. E na primeira vez que eu fiz com a Tarsila isso, eu usei uma maçã. E foi muito bom. Depois desse dia eu comi muito mais maçã, porque eu vi que eu realmente gostava. Acabei de fazer com um pedaço de queijo e foi bem ruim. O queijo derreteu e foi por isso que eu vou repensar sobre ele. Ótimo. E é um processo muito interessante que quando a pessoa passa a comer com atenção plena, geralmente passa a comer menos industrializado mesmo. E é muito legal que você passa a comer menos industrializado, não porque, né, tá se esforçando, né, tá lutando contra isso, mas porque realmente você vai vendo que o gosto do natural é mais complexo, né? Como a Jaqueline falou da laranja, né? Você vai, sente o doce, sente o cítrico, aí sente a casca, aí sente a polpa, aí sente a polpa estourando, aquela suculência, e de ela geralmente é uma alimentação bem legal, mesmo assim, prazerosa, que a gente perde esse contato com essa alimentação
por estar comendo rápido, por estar comendo por outros motivos, né? Alguém mais? Eu quero a Ellen, a participação, né, Ellen? A gente combinou de... Oi, Pois a Tarsila quer falar. Ellen, ela fez parte do meu grupo online anterior e ela quis entrar de novo para fazer a revisão do tudo que a gente... Foi ano passado, né, Tarsila? Foi ano passado? Acho que foi ano passado. E aí ela, como Equator São Pena, ela tem experiência bem legal para compartilhar. Vamos lá. Então, gente. Oi, Paula. Oi, Lili. Tudo bom? Gente, boa noite. É o seguinte, no início da quarentena, eu sou a pessoa que ama hambúrguer. Ama Tamo hambúrguer. Tipo, né? Paula, minha amiga, ela sabe. Eu passei muito tempo sem beber refrigerante, e eu evito comer hambúrguer. Aí no início da quarentena, eu até brinquei com a Tarsila em alguma postagem que ela colocou no Instagram, que eu ia fazer um desafio da quarentena, que é pegar uma promoção do McDonald's e comer com atenção plena. Só que aí eu fiquei meio assim, porque eu falei, não vou ficar pegando comida de casa, da rua, porque tem que limpar tudo, dá preguiça, dá trabalho. Já que eu tenho comida boa em casa, eu vou comer comida. Tanto que, assim, eu passei praticamente 60 dias sem sair de casa. E eu só comendo comida mesmo de casa, eu emagreci quase 2 quilos. Comendo comida, normal. Aí eu comecei a ver que eu tô desenvolvendo uns gatilhos para descontar a ansiedade. Mas aí, segunda-feira agora, eu já voltei a trabalhar. Segunda-feira eu tive uma crise nervosa. E eu saí de casa para comprar remédio. E acabou que eu parei não fui no McDonald's. Até falei pra Tarsila que eu não fui no McDonald's, eu fui no Madeiro, porque eu adoro o sanduíche de lá. Peguei até um sanduíche menor, com mais uma promoção, e não pedi o refrigerante, pedi uma outra coisa. E eu parei para comer dentro do carro, já que tinha bastante gente perto. Eu falei, vou parar um tempo aqui para comer, para poder